Muito bom dia, gente. Falasse essa parte que como amigo meu foi deportado nos Estados Unidos, por que foi deportado, como que a imigração agia naquela época e como que vai agir agora no governo Trump. Muito pior, muito mais incisiva, vão trabalhar em cima de inteligência artificial, vão trabalhar em cima de muitas denúncias, uma hotline, uma linha aberta à imigração que já foi criada, e o pessoal para deportar as pessoas que estão ilegalmente nos Estados Unidos ou que foram vítimas de denúncia. Esse caso aconteceu há bastante tempo, era na época, não era do governo Clinton ainda, ou logo fora do George W. Bush, eu não recordo. Mas que a imigração ilegal era muito restrita nos Estados Unidos, era muito combatida. Como eu digo, o americano não gosta de ilegal. Contei aqui nos vídeos que eu já fui denunciado por americano e continua sendo muito usado a parte de denúncias na imigração por essas hotlines. Bom, o que aconteceu com o meu amigo foi o seguinte: ele trabalhava comigo e trabalhava numa empresa, né? Ele trabalhava part-time comigo e ele trabalhava numa empresa em Maryland, no outro estado, que é do lado, né? Que é mais ou menos 40 minutos. Ele vinha de metrô, eu pegava ele no metrô, trabalhava 2 dias por semana comigo, eu estava começando o trabalho e a gente, né, além no processo de legalidade também, né, trabalhava com gente ilegal, porque não ia trabalhar com americano, né, ou pessoas legais. Bom, isso é normal. Muita gente fazia isso, muita gente faz isso atualmente, né? E não é legal, né? Porque tu pode ser denunciado e agora as denúncias vão ser em massa. Bom, ele trabalhava numa empresa de catering, não catering, de bakery, de fazer donuts e salgados e doces, coisas aí. E durante a semana, 3 dias por semana, ele trabalhava nesse lugar. Era uma fabriqueta, né, assim, acho que tinha 12, 14 funcionários em Maryland. Ele vinha, como eu digo, ele vinha para trabalhar comigo na quinta e na sexta. Segunda, terça e quarta ele trabalhava para essa empresa. E aí chegou um dia, numa quinta-feira, ele não apareceu para trabalhar. E ele era um cara muito pontual, extremamente pontual. E ele não apareceu no metrô. Aí eu fiquei esperando. Liguei, né, para ele, não contestou, não teve ligação, não atendeu minha chamada. Eu esperei 40 minutos, 30 minutos e fui para o trabalho. Durante o dia, esperei que ele me ligasse de volta, não me ligou. Isso aí passou 24 horas, né, e eu não sabia nada. Na sexta-feira, a mesma coisa. Fui pro metrô para esperar ele, nada dele aparecer. Liguei, nada. Liguei para amigos, ninguém sabia notícia, nada. Bom, isso era sexta-feira, trabalhei também sozinho aquele dia. No sábado, eu recebi uma notificação de um amigo ligado a eles, que eram meus amigos também, dizendo que ele tinha sido preso pela imigração, que ele estava no centro de detenção em Baltimore. Bom, daí a gente começou os trâmites, a gente contratou um advogado, a gente pagou a fiança dele, que foi na época $3.000 ou $2.500, a gente fez uma vaquinha e a gente pagou a fiança dele. Ele foi liberado com corte de deportação e acabou voltando para o Brasil depois da corte de imigração. Bom, por que ele foi deportado? Ele foi deportado naqueles casos que a gente sempre comenta aqui, que tu tá andando com a pessoa errada no lugar errado, tu não sabe. Tu tá andando com uma pessoa que tem corte de imigração, com uma pessoa que tem ordem de deportação e tu não sabe. No caso, nessa empresa que ele trabalhava, era só ele de brasileiro, o resto tudo era latino. E tinha um de Guatemala, de El Salvador, que trabalhava, um rapaz que trabalhava e namorava uma americana. Uma americana não, na realidade ela da Guatemala, só que ela era cidadã americana, né? Os pais dela, na origem, era de Guatemala. E ela era apaixonada por esse cara, e esse cara que tinha vários relacionamentos. Depois a gente veio saber a história toda, né? Aos poucos desse rapaz. Então, o que aconteceu? Ela se relacionou com ele, né? E ele se aproximou dela
na realidade, para tentar casar com ela, manter um relacionamento e depois ganhar o green card através do casamento. O que aconteceu? Acontece que nesse período de tempo ele ficou esperando mais de 6 meses. A história depois o próprio Moura, o rapaz esse que foi deportado, né, nos contou, né, no período que ele estava em liberdade ainda, depois da corte de imigração. Esse rapaz tinha várias namoradas, né, e daí ele tentou ficar com essa mulher aí, não deu certo, porque ela não aceitava casar, e aí ele deixou dela, ele não quis mais ela. E ela, ela sabia que ele era ilegal, sabia onde ele trabalhava, sabia que tinha vários ilegais na empresa que ele trabalhava, nessa bakery. Essa bakery faz esses donuts, esses docinhos aí que aparecem nos filmes, os policiais sempre comendo um doce, aquilo é donuts, né? Nem sei se tem a tradução em português. Bom, não vem ao caso. Então ele foi preso, ela mandou a imigração lá, ela denunciou que tinha gente trabalhando ilegal, ela sabia o endereço, sabia o nome dele completo, e eles foram para pegar ele. Só que, pasmem, para surpresa, todos eram ilegais. Todos os funcionários que trabalhavam dentro da empresa eram ilegais, inclusive o Moura. E era o único brasileiro. Só que 3 fugiram. Quando a imigração chegou na porta e deu ordem de prisão, tinha uma porta de saída pelos fundos que tinha um muro e tu podia correr, pular o muro. E aí as pessoas orientaram ele para ele não correr, esse brasileiro. Os outros 3 correram, o Moura e o resto ficou. Bom, foi todos presos. Os 3 que correram não foram pegos, acho que até hoje, não sei. Mas então o Moura foi preso e ficou por causa de uma pessoa, de uma denúncia. Ele estava trabalhando junto no mesmo local, ele foi deportado. Então é para vocês verem como é complicado essa história de deportação, de ameaça de pessoas que têm corte de deportação, como esse rapaz que não tinha corte de deportação, mas estava ilegal e na época eles prenderam todos. Então foram ao todo, parece 12 pessoas presas, 12 ou 13, não lembro exatamente o número, inclusive esse rapaz. Bom, ele teve a corte com o juiz deu opção para ele, deu 30 dias para ele sair do país, que é o que eles dão, e a gente falou para ele, por que tu não vai para outro estado, recomeça a vida, tenta se legalizar, tenta fazer alguma coisa, e ele era muito correto, ele não queria estar ilegal dentro dos Estados Unidos, ele disse, não, eu vou voltar para o Brasil. Hoje eu perdi contato com ele, por um bom tempo a gente ainda conversou, né, porque a internet estava recém engatinhando, era coisa assim inicial, e hoje eu não tenho mais contato com ele, ele era acho que uns 5 anos mais velho que eu, não sei hoje onde que se encontra ele. Mas essa é uma das histórias de tantas histórias de deportação, tantas histórias que aparecem no nosso dia a dia lá nos Estados Unidos. Tá bom, gente? Uma sexta-feira abençoada. Se inscreva no canal, deixa o gostei, assine as notificações. Beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado a todos inscritos no canal. Essa aí é mais uma história de deportação. Fui deportado porque estava no lugar errado na hora errada.